A noite de destino está chegando. 2024. Serão 32 cidades com uma palestra inédita. Você não pode ficar de fora. Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, nós estamos com força total. Nossos alunos e alunas queridos, sempre conectados aqui a partir das 7h57 da manhã, de segunda a sexta. Olha, muita gente não sabe, mas a gente faz uma reprise da semana, os melhores momentos da semana, no sábado, só que no canal da Casa de Destino. Tem mais 2 canais que é importante você assinar, né? Estar inscrito aqui nesse YouTube, além do meu. O do Brunecast, toda terça-feira, inclusive hoje, nós temos o nosso podcast, e também o da Casa de Destino, que é o nosso ministério, onde estão nossas pregações e também o resumo do Café com Destino da semana, tá bom? Não deixa de se inscrever lá no Brunecast e na Casa de Destino. Gente, comenta aqui embaixo de onde você está falando, qual cidade você está assistindo a gente hoje. Para mim é muito importante saber de onde você fala, para a gente é um privilégio saber. Inclusive, a gente escolhe por onde a gente vai passar com as noites de destino, que é as nossas palestras pelo Brasil, baseado muito no que vocês comentam, tá? Aliás, a gente vai soltar a lista de todas as cidades para você já começar a adquirir. Eu vou estar em Juiz de Fora, logo agora no início de março. Nós vamos estar em várias cidades, a partir de março, do Brasil, mais de 30 cidades. Então, eu vou deixar um link aqui das noites de destino para você já saber qual é a cidade que você vai participar, tá bom? Ó, nós estamos na série O Poder da Preparação. Quem se prepara vai mais longe, quem se prepara garante o sucesso daquilo que está empreendendo. Seja na vida espiritual, emocional, sentimental, financeira, familiar, a preparação vai determinar tudo, gente. Quem fica de pé no final é quem está mais preparado, não é? Então, se você estiver mais preparado fisicamente, você vai ficar de pé fisicamente. Se você estiver preparado financeiramente, vai ficar de pé financeiramente. Emocionalmente, por aí vai. A preparação determina quanto tempo você dura. Isso é tão importante na vida. Então, hoje, eu quero te dar alguns exemplos bíblicos de preparação. Áreas que essas pessoas foram preparadas. Quer ver? Eu quero começar com um exemplo que não se fala muito, principalmente não se usa ela muito como uma referência de preparação, mas para mim um dos melhores exemplos de preparação é Esther. Esther, ou Hadassa, em hebraico, era uma menina judia sendo criada pelo tio, olha só, sendo criada pelo tio na região da Pérsia. Ela provavelmente teve os pais assassinados na invasão a Jerusalém. Era uma menina que tinha tudo para dar problema, tinha seus traumas. Porém, ela aceitou 2 coisas. Ela aceitou um treinador e, segundo, ela aceitou o treinamento. Quem foi o treinador de Esther? Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução. Vamos aqui, Mardoqueu, seu tio. Seu tio a adota como filha e começa a treiná-la. Treiná-la para a vida, treinar nos princípios judaicos, nos princípios de Deus, treiná-la para ser uma menina diferente. E um dia uma oportunidade surge. Para quem a oportunidade surge? Sempre para quem está preparado. A oportunidade só surge para quem está preparado, porque para quem não está preparado, nem oportunidade reconhece. Está na cara ali, a pessoa não reconhece. Um dia, a rainha Vasti, que era a rainha da época, desagrada o rei. O rei fica irado, condena Vasti e abre vaga para a rainha. Ou seja, uma coisa que não era muito comum na época. Às vezes Deus faz coisas que não são comuns para poder usar o teu treinamento, para você entrar no lugar onde você nasceu para estar.
Tem coisas que não são muito naturais, mas Deus move no sobrenatural para o seu treinamento ter validade. E o que acontece? Abriu, então, como se fosse um concurso. Para quem seria a nova rainha? Adivinha quem já estava treinada e agora só teve que fazer mais um embelezamento natural, porque ela passou por um processo de embelezamento natural. Você vê que até da nossa aparência a gente tem que cuidar dependendo da área que Deus vai nos usar. Vou repetir. Até da nossa aparência, que é claro que vale mais do que a nossa alma, nossos sentimentos, nossas emoções, mas vale. Por quê? Porque Esther foi escolhida, inclusive, pela aparência. E essa menina, que era uma refugiada judia, acaba se transformando na grande rainha Esther. Mas mais do que isso, calma, mais do que isso. Por causa do nível do seu treinamento, ela não só foi uma excelente rainha, ela também livrou o povo judeu de um holocausto, de um genocídio. Porque os inimigos de Israel, como sempre Israel tem inimigos em todas as nações, se levantaram para dizimar todo o povo judeu que estava nessa região. Quem livrou esse povo? Esther. O treinamento dela não serviu somente para colocá-la numa posição de honra, mas para que ela fosse fonte de salvação para um povo inteiro. É isso aí, pessoal. Quem se submete ao treinador e ao treinamento vai ter uma posição de destaque e vai entrar para a história. Milênios se passaram dessa época, dessa história da Rainha Esther, e nós estamos aqui falando dela. Entra para a história quem sabe usar bem o seu treinamento. Agora, nós temos outros exemplos bíblicos de treinamento além de Esther, né? Nós temos muita gente que foi, por causa do treinamento, chegou a lugares altos. Por causa do treinamento, chegou a lugares nobres. Você pensa comigo, o profeta Neemias. Neemias, ele era o sommelier, o copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes era extremamente exigente com quem o servia, tomava os melhores vinhos da época, comia as melhores comidas. Quem cuidava de todo esse serviço à mesa do rei? Neemias. Ou seja, você sabe o que é um sommelier? Você sabe qual é o trabalho que dá para uma pessoa se tornar sommelier? São anos de treinamento, nariz apurado, paladar impecável. Uma pessoa que quer se tornar tanto um chefe de cozinha quanto um sommelier, ou seja, um especialista em vinhos, que serve os vinhos, precisa ter um paladar, um olfato, um treinamento muito profundo. Neemias não era o copeiro do rei só porque era judeu, porque era bonitinho, porque ele tinha treinamento, ele estava preparado para aquilo. E naquela posição que ele estava, assim como a rainha Esther, ele também usou dessa influência da posição para salvar o povo judeu, só que dessa vez na própria terra. Artaxerxes percebe a tristeza no coração de Neemias, fala: Neemias, por que você está tão triste? Ele fala: como é que eu vou estar feliz se a minha cidade, Jerusalém, a cidade dos meus pais, está destruída? E Artaxerxes: o que você quer? Ele falou: eu quero reconstruí-la. Me dá cartas para eu passar pelo caminho, para eu pegar madeira nas florestas, perdão, me ajuda. E o rei: tá bom. O rei gostava tanto dele, do serviço dele, que concede um pedido inusitado para um escravo pedir a um senhor. Então, Neemias, ele não só era o melhor no que fazia lá na região da Babilônia, mas também, quando volta para Israel, ele reconstrói Jerusalém em 52 dias. Ainda se mostra um grande guerreiro e um grande construtor. A preparação determina até onde você vai. Sabe quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Sabe qual foi o mais usado? O 13º, Paulo, que não conviveu com Jesus e foi o que mais produziu para o cristianismo. Escreveu metade das cartas do Novo Testamento, das epístolas, dos livros do Novo Testamento. 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. 13. Então, assim, não tem jeito. Por que Paulo se destacou mais do que os outros? Não, Pedro era pescador. Jesus usa quem quer. O mais preparadinho ali, Tomé, Judas, foram justamente os que deram mais problema. Judas traiu, Tomé duvidou. Pedro, que também não era preparado, fingiu que não conhecia. Cada um deu o seu problema.
Agora, o apóstolo Paulo, instruído aos pés de Gamaliel, foi a maior faculdade da época, um homem de dupla cidadania, falava vários idiomas. Por causa disso, ele pôde ir muito mais longe no papel de missionário, apóstolo, doutrinador da igreja. Ou seja, é muito importante você entender que o nível da preparação determina a sua influência, até onde você vai. E o apóstolo Paulo, Neemias, rainha Esther, e eu posso aqui ficar te dando vários exemplos bíblicos, são um exemplo disso. Quer ver um homem que caiu porque não tinha preparo nenhum? Adão. Adão foi criado por Deus, Deus colocou ele direto na boa, no paraíso, tudo na mão. Primeira tentaçãozinha, se entregou. Quem não tem preparo se entrega de primeira. Quem não tem preparo se entrega de primeira. Agora você vê grandes homens e mulheres que fizeram a diferença no mundo, não só aqui na Bíblia, mas também no pós-Bíblia. Homens e mulheres que mudaram o curso da humanidade, inclusive através da palavra de Deus, são homens e mulheres que foram treinados para isso. Você pega homens como Billy Graham, o maior evangelista do último século, homens como Martin Luther King, o homem que lutou pelos direitos civis de negros e brancos e conseguiu. Homens treinados na oratória, homens treinados na palavra, homens treinados na diplomacia, no networking. Eles eram preparados em muita coisa. Não é simplesmente receber um dom e estar fazendo, não. Se prepararam. Martin Luther King fez até doutorado em teologia, por isso pregava do jeito que pregava. Você precisa entender que não tem segredo. Quer vitória, tem que ter preparação. Quer vitória? Sim! Então tem que ter preparação. Anota não. Coloca nos comentários. Se eu quero vitória, eu tenho que me preparar. Se eu quero vitória, eu tenho que me preparar. Pega um filme aí desse Rock Balboa da vida. Creed, que é tipo uma continuação, assim, alguma coisa do Rock Balboa. Assisti esses dias. Quando o desafio é feito para uma luta, o que começa imediatamente é a preparação, dieta, treino pela madrugada, banho com gelo. É um monte de coisa que, para você, é coisa de maluco. Para o cara é essencial para ganhar aquela luta. Porque existem batalhas que a preparação é mais difícil que a própria batalha. Vou repetir. Existem batalhas que a preparação é mais difícil do que a própria batalha. A batalha vai parecer fácil em relação ao que você tem que se preparar. Aliás, esses dias eu estava almoçando com um cara que foi um grande campeão de UFC, Vitor Belfort. Eu estava dando uma palestra em Miami e ele foi almoçar comigo. Apareceu na palestra, a gente acabou almoçando juntos. E eu estava perguntando para ele, o que é mais difícil no esporte? Ele, sem dúvida, é a preparação. Porque na luta ali, tua mente já está 100% focada, o que você tem que bater, tá no automático, é tipo andar de bicicleta. Você vai se defender e vai bater no automático. O problema é a preparação. O problema é a dieta. São as horas de treino, a musculação, é tudo que você tem que fazer para estar no automático na hora da luta. Sabe por que você perde batalhas? Porque você ainda não está no automático, porque não se preparou a ponto de entrar no automático. Ou seja, você vencer as lutas no automático. Eu creio que isso vai chegar na tua vida. Vai chegar uma hora que você não vai nem reparar mais que é uma luta, porque no automático você já vai estar vencendo. Está fazendo sentido para você? De tanta preparação, as lutas nem vão parecer mais luta. Vamos falar de idiomas. Se existem, por exemplo, eu domino o espanhol, né? Não é nem tão difícil, mas tem gente que não entende. Eu tive uma preparação em espanhol, fiquei um tempo fora do país e tudo, tive muitos amigos de habla hispana, então acabei dominando o espanhol, tá? Dou palestras em espanhol, prego em espanhol. Hoje, para mim, é muito confortável estar conversando, é muito automático estar conversando com alguém de fala hispânica. Estou aqui conversando com alguém, eu não estou tenso, mas se for inglês, que eu também falo, mas não domino, eu já fico tenso. Já cansa a minha mente mais rapidamente. Porque há uma diferença entre você saber e dominar. Só o treinamento determina o que você domina.
Saber basta um pouco de conhecimento, dominar exige treinamento. E o que vai dar conforto, o que vai dar tranquilidade, paz, é o nível do treinamento e não apenas um pouco de conhecimento. Então eu preciso vir nessa terça-feira, nesse Café com Destino, nessa série que a gente está falando sobre o poder da preparação, e te informar que é necessário pagar o preço para a vida ficar um pouco mais fácil no futuro. Sabe porque no futuro você vai estar mais velho, a vida vai parecer mais difícil se você não facilitar agora. Como é que você facilita o teu futuro agora? Treinando. Vamos falar de coisas práticas. Quer ter uma velhice melhor? Vai ter que treinar músculo agora, porque a maioria das quedas que acontecem quando você é mais velho, 70, 80 anos, a maioria dos problemas de articulação é pessoas que não fortaleceram o músculo. Então, se você for para a academia todo dia, um pouquinho, ou 4 vezes por semana, você está protegendo seu músculo e suas articulações para a velhice. Se você poupar um dinheirinho todo mês, você está protegendo a sua aposentadoria na fase da velhice. Ou seja, se você fizer o esforço do treinamento agora, você facilita a tua vida no futuro. E você que é imediatista e fala, o futuro nunca chega, o que importa é o agora, saiba que muitos falaram isso e estão passando um problema sério hoje na velhice. Né? Então, eu prefiro acreditar no poder da preparação. Eu quero me preparar cada dia mais para ser um melhor pai. Por isso eu leio livros, eu estudo meus filhos, eu presto atenção nas reações deles, no temperamento deles. Eu me preparo para ser cada dia um pai melhor, eu quero ser cada dia um marido melhor. Quantas crises eu já passei no casamento porque eu não entendia, não tinha me treinado para enfrentar situações que hoje eu vejo como bobas. Na época era o fim do mundo. Porque o nível do seu treinamento determina também a interpretação da dificuldade. Você pode achar que é muito difícil porque tem pouco treinamento. Quando tem muito treinamento, nada é tão difícil. Deu para entender? Você fala, nossa, meu casamento vai acabar. Com treinamento você fala, não, isso não é nada, isso aqui é uma conversa, eu resolvo. Sem treinamento você fala, pode acabar mesmo. Então nós precisamos estar treinados nas áreas específicas, assim como Neemias, Esther, o apóstolo Paulo. Pessoas que se prepararam para coisas específicas e brilharam ali. E foram referências ali. Esther não foi uma referência de missionária. Não foi uma profetisa, nada disso. Ela foi uma referência de governo. E o governo dela livrou o povo judeu de um genocídio. Você está entendendo? Cada um tem a preparação na área que vai atuar, naquilo que foi chamado para empreender. No que você foi chamado, nisso você precisa ser treinado. Anote essa frase. No que eu fui chamado, nisso preciso ser treinado. Vamos anotar? No que eu fui chamado, nisso preciso ser treinado. Então, quando eu decidi algumas coisas da minha vida, olha que interessante. Puxa, eu quero ser um mensageiro das boas notícias. Vamos falar dessa minha área de atuação como pregador, Thiago Pregador, né? Eu sou empreendedor, sou escritor de livros, sou professor de cursos, sou mentor em mentorias, mas vamos falar do Thiago Pregador, mensageiro de boas notícias. Quanto que eu tive que me preparar para isso? Ponto número 1. Eu tinha que amar a Deus de verdade. Se você não ama a Deus de verdade, tudo que você fala não toca nas pessoas, porque não é de verdade. Esse amar a Deus aqui leva anos para você desenvolver a certeza do amor dele por você e de você por ele. É muita prova que você passa com Deus para chegar a essa conclusão. 2, tem que dominar a palavra de Deus. Então, quantos seminários, escola disso, escola daquilo, faculdade de teologia, pós-graduação, eu passei, e fora horas e horas de dedicação à leitura da palavra, de horas e horas de dedicação a mestres que me ensinaram a palavra para dominar isso aqui. 3, tinha que saber falar em público. Que adianta você ter conhecimento e não saber se expressar? 4, eu tinha que ter onde fazer. Redes sociais, tive que estudar marketing digital. Como é que me posiciono no YouTube? Como é que me posiciono no Instagram? Como é que eu falo isso? Num evento grande, como é que se fala? Se veste como? Tudo isso aqui tem a ver com treinamento. Ou você acha que cai do céu? Um blazer cai do céu? Ou você acha que aprender a falar em público é somente um dom, não tem treinamento? Quantas vezes eu falei de frente para o espelho para um dia falar para multidões? Tudo na vida é treinamento. Você acha que as coisas acontecem do nada mesmo? Por isso que quem não é intencional não consegue ser treinado para nada.
Eu fui intencional, eu quero ser um mensageiro de boas notícias. Para isso eu preciso falar em público, eu preciso saber dominar as redes sociais. Acima de tudo, eu tenho que amar a Deus e dominar a palavra de Deus. Ou seja, eu tenho que saber colocar as histórias de uma forma que as pessoas entendam. O que adianta você falar uma coisa profunda que ninguém entende? Eu tenho que pegar o profundo da palavra e explicar de forma simples. Gente, é muita coisa que você tem que ser intencional, é muita coisa que você tem que se treinar para poder alcançar um objetivo simples, que é ser mensageiro das boas notícias, ou seja, ser um pregador da palavra. Imagina quem quer ser um bom profissional, quem quer ser um bom pai de família, outras coisas que exigem treinamento também. Quem quer ser um grande empresário. Não tem jeito. A nossa preparação vai determinar a nossa condição, agora e no futuro. É a nossa preparação. Se tem algo que você não pode economizar, economize em tudo, menos no treinamento. Não economiza tempo, não economiza energia, não economiza dinheiro. E treinamento não é para você economizar, treinamento é para você dar o teu melhor. E é por isso que eu quero te dar a oportunidade de participar do meu treinamento presencial. De 28 a 30 de março nós temos um Método Destiny, é o único treinamento presencial comigo. Ah, Thiago, mas eu vi negócio de Noite de Destino. A Noite de Destino é uma palestra, 1h15, que eu vou na sua cidade com a Noite de Destino e te dou uma palestra sobre futuro. Treinamento, só tem um, Método Destiny, 3 dias, manhã, tarde e noite comigo. Você vai vir aqui em Alphaville, São Paulo, de 28 a 30 de março e vai para uma imersão em princípios milenares e de uma vez por todas você vai alcançar uma vida de paz e prosperidade. Fica agora com o vídeo para você entender o que acontece no Método Destiny, para você já ir aquecendo o teu coração, porque se você tem como vir, tem tempo, tem condições de vir, não fica de fora. Dá esse passo na sua vida. Você vai ver como as coisas vão transformar. Assista esse vídeo e eu te vejo amanhã, às 7h57 da manhã, aqui no Café com Destino. Inteligência é o nosso precioso item de fábrica, porque todo mundo nasceu com inteligência. Você não fica inteligente do nada. E isso só vem com treino. Eu tô cansada de viver do mesmo jeito e eu tô consciente que se eu não fizer alguma coisa eu não mudo. Aí o dinheiro não é mais importante, porque você dá um jeito para acontecer. Ganhar dinheiro está diretamente ligado a nível de consciência. Sem inteligência, você vai ser bloqueado em várias coisas. Uma das técnicas de evolução de inteligência é confronto de pensamento. Por que eu estou pensando assim? Questionamento é um dos princípios de inteligência. Ela tem essa capacidade, o princípio da inteligência, de te diferenciar, de te tornar relevante, de trazer recursos financeiros e de fazer você criar e gerir grandes projetos. A gente sai muito motivado, né? A gente começa a pensar totalmente diferente, a querer buscar mais e não deixar aquilo ali só na nossa mente, mas como ele fala, né? Não é só pensar e ir atrás.